Vos saúdo cada um com a santa e gloriosa paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pregador Emerson Pereira, mais uma vez, fazendo um vídeo com a mensagem de edificação, né? Um vídeo com a mensagem de preparação, de milagres, né? Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E desde já eu agradeço a Deus, agradeço o Júnior por estar fazendo esse trabalho com excelência. E quero colocar o tema para essa pregação. O tema para essa pregação que eu quero colocar hoje: você vai ser um grande missionário. Amém? Quero convidar você do outro lado da telinha para vir abrir a vossa Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Até aqui está falando um texto, né, onde Paulo, considerado como Saulo, né, ele vai perecer pelo evangelho, e aqui ele vai ser condenado, né? A última prisão dele, onde Nero vai condená-lo ele. Mas antes de eu começar a trazer a saudação sobre esse texto, eu quero te levar lá atrás, o começo da conversão de Saulo. O começo da conversão de Saulo foi no livro de Atos 9, né? Você vai ver lá onde ele persegue a igreja, onde ele vai querer martirizar a igreja, né? Saulo, para quem não sabe, é um homem que é formado, doutor da lei, né? Um farisaísmo, né? Estudado por Gamaliel. E aqui nós podemos ver que Saulo, ele vai ser um homem que ele vai vir com a carta, né, de Damasco para acabar com a igreja, né? E nós podemos ver que aqui a Bíblia Sagrada vai falar que Estevão, ele foi apedrejado, né? Ele viu Estevão sendo apedrejado e ele vinha com a carta para acabar com a igreja, né? A igreja se escondia em cavernas, né? E nós podemos ver que a igreja se escondia em cavernas para que não seja, não seria martirizado, né? Não seja martirizado, né? E a Bíblia vai relatar para mim e para você que ele vinha com a carta, né? E os homens que pregavam sobre Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou, eles vão se esconder, né? Ele se esconde em caverna. E aqui Paulo está vindo, né? Para Damasco, né? Vindo de Damasco, né? Para Jerusalém, né? Quando ele vem, ele tem um encontro com Cristo, né? A Bíblia vai falar para mim, para você, fala que ele é um homem poliglota, doutor da lei, né? Vai ser um homem que é advogado, e vai ser um homem estruturado na área financeira, um homem considerado uma área boa, né? Financeira, né? Mas, porém, um homem formado na lei do judaísmo, né? E ele vai vir perseguindo a igreja. Algo tremendo aqui, né? Que eu vejo aqui nesse texto, né? Quando ele tem um encontro com Cristo Jesus, né? Há relatos que ele cai de joelho, não sabe se ele está em cima do cavalo, não sabe se ele está em cima de uma carruagem, não sabe se ele estava a pé, né? Mas de uma coisa eu sei, ele caiu de joelho, entenda. Todo homem que tem um encontro com Cristo, né? Cai de joelhos, né? Por quê? Porque a presença de Deus, né? Faz nós se prostrar perante a Cristo, né? A presença de Deus faz nós, né, se prostrar perante ao Eterno. E nós podemos ver que aqui, né, Cristo, né, pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja, né? E a Bíblia vai relatar para mim, para você, que ele cego, né, ele vai chegar até uma casa e ficar de repouso, né, com a sua cegueira, vai ficar 3 dias cego. E há relatos que Deus levanta um profeta chamado Ananias, né, para ir até a casa onde Saulo está, né, onde Saulo está com a cegueira, e fala para o profeta Ananias: olha só, você vai lá e ore por ele, né, para que tire a cegueira, porém ele vai ser um vaso na minha mão, ele há de perecer pelo meu evangelho. Algo extraordinário aqui, né? Deus é perito, né, em transformar coisas que é perdida, coisas que ninguém dá nada, coisas que as pessoas, né, condenam, para que seja uma árvore frutífera na mão dele, né? Uma árvore que dê fruto, uma árvore frutífera. Então Deus está mandando falar para você: olha só,
tudo que não dá certo, tudo que está dando errado, tudo que é para dar, aleluia, errado, Deus manda falar para você nessa tarde maravilhosa. Deus vai transformar em maravilha, Deus vai transformar em milagres, Deus vai transformar em prodígio. Porque, pregador, Deus ele é extraordinário, né? A Bíblia fala, se creres em mim, mesmo que tiver morto, viverá, né? Em João 11:25, né? Então é Deus mandando falar para você, olha só, se ele tem poder entre a morte, ele tem poder entre os pássaros, ele tem poder entre os elementos céu, terra, fogo, água. Deus manda falar para você que o seu problema para Deus não é nada, né? E aqui a Bíblia vai relatar para mim, para você, que ele, né, vai chegar e vai ser um homem que vai ser muito usado na mão de Cristo, né? Ele foi um homem que perseguiu, e Ananias vai lá, fica com medo, mas ele vai ficar 14 anos escondido, né? Pedro e João mandam ele ficar escondido por causa da Roma, para que a Roma não viesse e acabasse com o evangelho, não viesse persegui-lo, a igreja, né? E ele fica escondido por 14 anos, né? E no versículo de 13 de Atos dos Apóstolos, certa feita eles estão no culto, né? Adorando ao Senhor, e Saulo, ele vai ser um homem que sua família vai rejeitá-lo, sua família vai excluí-lo, porque ele começa a pregar, né? Ele está escondido, né? Mas ele começa a pregar para as pessoas, sua família vai rejeitar, e ele vai começar a sofrer uma escassez, né? Ele vai começar a sofrer uma escassez que sua família rejeita, e a função dele era costurar tenda, né, barraca, né? Ele vai ser um homem que vai costurar barraca para se mantê-lo. Entenda, olha só, muitas das vezes a gente estamos na prova, estamos passando necessidade, muitas das vezes a gente estamos passando aperto, mas Deus não deixa faltar nada, né? Muitas das vezes Deus supre com nossa necessidade. Por que, pregador, você está falando isso? Entra o versículo, né, nos Salmos 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Deus manda falar para você, olha só, ele vai suprir com sua área espiritual, Deus manda falar para você, ele vai suprir com sua área financeira, Deus manda falar para você que ele vai suprir com sua área material, Deus manda falar para você que ele vai suprir com a sua área no relacionamento, Deus manda falar para você que ele vai suprir com suas necessidades, né? Que ele cuida, né? No livro de Mateus 6,33 também fala, primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e a demais será acrescentada. É Deus mandando falar para você, se ele cuida dos pássaros, se ele cuida das árvores, se ele cuida dos lírios dos vales, imagine do ser humano, né? Ele fala, homem de pequena fé. Então, e aqui, né, nós podemos ver que Barnabé vai ser usado pelo Espírito Santo, revela o nome de Saulo, né? E ele vai atrás, né, de Saulo, né? E quando chama Saulo ali, vai começar uma grande missão, né? Um trabalho que Cristo vai usar ele, né? Ali começa, depois de 14 anos, ele escondido ali, ele e Barnabé começam um ministério, e ele vai ser um homem que vai escrever 13 epístolas, né? No Novo Testamento, um grande missionário. E eu quero falar, há relatos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né? Certa feita no livro 16, lá, né, de Atos dos Apóstolos, ele está passando, ele atravessa a Macedônia, Paulo e Silas, né, e certa feita está tendo uma mulher que está com espírito de adivinhação, né, e ela era exorcista, né, e olha só, e ele vai definir, ele tinha os dons espirituais e ele vai definir, né? Olha só que é algo extraordinário, né? Ele define que aquela mulher está com espírito de adivinhação e ele vem e repreende. E os donos daquelas mulheres, né? Que cuidava da área financeira daquela mulher, vai martirizá-lo, Paulo, né, e Silas, né, vai colocar ele no madeiro, vai chicotear e depois vai colocar ele na cadeia. Mas algo extraordinário aqui eu vejo nesse tema aqui, nesse texto aqui, eu vejo aqui algo extraordinário aqui, irmão Júnior, olha só, que eles começam meia-noite, né, 1h e o outro louva a Deus, né? Isso daqui é extraordinário, é só para crente que crê no poder de Deus, né? Quando ele ora, a Bíblia vai falar para mim, para você, que a cadeia estremece, Deus desce no recinto, né? E olha só, todos que estão presos é libertado. Deus manda falar para você o que ele falou em Êxodo 8:23, nós oramos, jejuamos e a mão do Senhor se move, né? Olha só, você está orando e jejuando e a mão do Senhor está se movendo, está entrando na sua casa, está entrando no seu trabalho, está entrando na sua família, está entrando, aleluia, no seu vizinho, está entrando na onde você espera que Deus
Deus trabalha, Deus está trabalhando lá. Deus manda falar para você que o milagre vai ser tão grande, irmão, aleluia, que olha só, que o próprio carcereiro que viu a glória de Deus ali, ele se converteu e chamou, né, eles para ir para a sua casa. É Deus mandando falar para você, você vai ser um grande missionário, aleluia. Por isso que eu coloquei um tema dessa pregação, dessa saudação. Você vai ser um grande missionário, não só para a sua casa, mas sim para a sua família, mas sim para a sua vizinhança, mas sim para a sua igreja, mas sim para o seu bairro, mas sim para o seu estado, porque Paulo ele fez tantos milagres aqui, né? Nós podemos ver que a história de Paulo, ele vai ser preso, aleluia, por 7 vezes Paulo, porque Saulo era assim, olha só, todo romano, ele tinha um sobrenome, né? Então o que que acontece? Era Saulo, mas o que que acontece? Tinha um nome, Paulo, diminutivo, né? Então o que que acontece? Quando ele passa a pregar por gentios, quando ele passa a pregar para outras aldeias, aí passa a ser Paulo, né? Porque todos os romanos naquele tempo, ele tinha um sobrenome, então ele começa a usar o sobrenome, né? Paulo, né? Que é diminutivo. E olha só, Paulo vai fazer tantos milagres, nós podemos ver que nessas epístolas aqui, né, eles vai fazer tantos milagres que se você ler as epístolas, você vai ver que ele forma tantas igrejas e ele vai ser preso 7 vezes, né? E a Bíblia vai falar para mim e para você aqui no livro de Timóteo, né, 2 Timóteo, vai falar para mim e para você que ele vai fazer a última viagem, né, à Europa. Quando ele volta, olha só, Nero pega os crentes, está martirizando, né? Nero pega os crentes, enrola, né? Martiriza, coloca num poste e toca fogo, né? E fala que era Paulo que estava martirizando, froja ele, né? Froja a morte dele. E olha só, quando ele é resgatado, quando ele se entrega, né? A Bíblia relata, fala para mim, para você, quando ele é preso, né? Olha só, a condenação dele era ser decapitado, né? Não foi ser crucificado que nem Pedro de cabeça para baixo, que nem Cristo, né? A condenação dele foi ser decapitado, sabe por quê? Porque todo romano era considerado uma traição, né? Romano pregar o Deus dos judeus, né? Que era Cristo Jesus, né? Então tem coisas para mim, para você, olha só, que todo mal que fazem para a vida daqueles que amam o Senhor é o bem que fazem, né? Para aqueles que amam o Senhor, né? Todo mal que fazem para aqueles que amam o Senhor é o bem que estão fazendo. Então entenda, olha só, ali Paulo, ele já sabia que ele ia subir para a glória do Senhor, né? Ele já sabia que tinha um lugar preparado para ele no céu. A Bíblia vai falar para mim, para você, no livro de 2 Coríntios 12, né? Capítulo 10, né? Fala, olha só, eu subi ao terceiro céu, não sei se eu estava em carne ou se estava em espírito, mas eu vi coisas maravilhosas, inefáveis lá em cima, né, que eu não posso relatar. Então o que que acontece? Ele já tinha visto o céu, ele já tinha visto algo lá em cima, né? Aí ele fala, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza, né? Ele deixa, né, na sua epístola, né, em uma das suas cartas, né, que é no livro de Coríntios, né? Então o que que acontece? Ele sabia que lá em cima já tinha, aleluia, uma rua de ouro, muro de jaspion, né? Que coisas maravilhosas que ele já estava esperando. Então, certa feita ele vai falar, viver é Cristo, morrer é lucro, né? Viver é Cristo, morrer é lucro, porque ele já sabia, né? Porque nessa vida aqui, meu irmão, eu e você, nós não vamos levar nada. Nós só vamos levar o que nós, aleluia, fizemos. Nós só vamos levar o que nós plantamos, né? Então o que que aconteceu? Olha só, faça coisas boas para o seu vizinho, faça coisas boas para a sua família, faça as coisas boas para aqueles, aleluia, que te ama, aqueles que te perseguem, né? Que Deus vai te abençoar grandiosamente, né? Deus vai te honrar grandiosamente, né? E aqui a Bíblia vai falar para mim e para você que ele já sabia, né, da condenação que era ser decapitado, e ele deixou, né? Guardei a fé, bati um bom combate, né? Olha só, encerrei a carreira. É Deus mandando falar para você, olha só, muitas das vezes tem coisas na minha e na sua vida que parece que é o fim, que parece que acabou a jornada, né? Mas faça que nem Paulo, né? Bata um bom combate, encerre a carreira e guarde a fé. Não deixa Cristo por nada. Hoje o tema é esse, você vai ser um grande missionário. Não deixa Deus, aleluia, por um prato de lentilha. Não deixa Deus pelo, aleluia, qualquer coisa que o mundo oferece, né? Não deixa Deus por qualquer coisa que o mundo tem para oferecer, né? Guarde a fé e bata o bom combate. Amém? Peço que me siga, o meu canal no YouTube é Emerson Pereira Borges, a minha página é Pregador Emerson Pereira, meu Facebook é Emerson Pereira e também o meu Instagram, Pregador Emerson Pereira, amém? Eu agradeço o Júnior pela essa oportunidade e peço você que compartilhe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Para pessoas que precisam do Evangelho, ouvir uma palavra de salvação, amém? Em nome do Senhor Jesus.